Eu não inventei o jogo, apenas aprendi a jogar. O conteúdo semanal que transforma o seu negócio. Reduzir impostos de quem não sabe gerir só atrasa a sua falência. A reforma tributária não vai te salvar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jogo da Gestão. E essa série, pessoal, está imperdível. A culpa é da sua falta de gestão. Mas aquele episódio falando sobre reforma tributária, sobre aquele momento que está todo mundo com medo, estressado, preocupado. Comenta aí se você está com medo, preocupado, tenso. Comenta aí, curte aí, para que eu possa sentir qual é a vibe que você tá. Pessoal, para começar esse vídeo, eu vou dizer aquela frase clássica. Eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. Nos episódios anteriores, eu falei sobre mortalidade empresarial, sobre empresário que tem um emprego caro com o CNPJ e sobre como a contabilidade pode estar mentindo para você. Hoje eu vou tocar num assunto que eu já falei, que todo mundo está falando, que é a reforma tributária, que está em todo jornal, em tudo quanto é rede social, uns fazendo terror para vender curso, enfim, outros querendo falar que isso não vai pegar, que é a reforma tributária. E eu vou te dizer algo hoje que você talvez não queira ouvir, porque aqui eu sempre mando a real. Essa é a verdade. Tomar aquela aguinha aqui para molhar a garganta. E a reforma tributária não vai salvar a sua empresa. Antes que você me xingue e feche o vídeo, me dá 2 minutinhos. Porque eu não estou dizendo que a reforma não é importante. Claro que é, muito. É uma das maiores mudanças tributárias nos últimos 30 anos do Brasil. Pessoal, não é simplesmente uma atualização de sistema de tributos, é uma nova era tributária. Como disse, nos últimos 30 anos não teve nada, mas nada igual. Mas eu estou dizendo que ela não vai resolver o problema que está matando a maioria das empresas brasileiras, né? Que a gente sabe o que é, que eu vou contar daqui para frente, porque o motivo é mais do que simples. Essa é a verdade. Vamos pensar aqui comigo. Se o problema fosse só imposto, estava resolvido. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Como que você me explica, quem está aí nos assistindo, que existem empresas brasileiras crescendo, lucrando, expandindo agora, com os mesmos impostos que você paga? Essa não é uma pergunta que às vezes você tem e que você se faz a si próprio? Vamos combinar, né? Então, como que você explica a empresas do seu mesmo setor, do seu mesmo segmento, que estão prosperando, crescendo, e você está aí parado, cansado, com baixa lucratividade, sem pagar impostos? E principalmente com a mesma carga tributária que você tem. Tem gente até abrindo filial, e você talvez esteja reduzindo a sua empresa pela metade. Essa é a verdade. A diferença não é imposto, a diferença está na gestão. Essa é uma coisa que eu vou bater sempre. O problema não é a reforma tributária, não são os impostos, é a sua gestão. E sempre esteve. Não tem como mudar esse cenário. Mas vamos entender que a reforma tributária, o que é essa reforma tributária? Porque você precisa saber o que está realmente acontecendo no mundo tributário e o que vai afetar dentro da sua empresa. O Brasil, para vocês terem uma ideia, aprovou em 2023 e está implementando uma das maiores simplificações do sistema tributário da história do país. Essa é a verdade. E o que muda com tudo isso? 5 tributos que existiam, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, vão ser unificados em 2. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o que vai substituir o ICMS e o ISS. E a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir
o PIS e o COFINS. Além de um imposto seletivo que a gente chama carinhosamente do imposto do pecado para produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Será que a nossa cerveja vai estar incluso? Será que a cerveja vai ter um imposto do pecado? A seguir cenas do próximo capítulo. E a ideia da reforma tributária sempre foi simplificar o sistema, né? Deixar as coisas mais rápidas, mais fácil, sem burocracia, né? Menos burocracia, menos obrigações acessórias, menos custos na conformidade. Para muitas empresas, especialmente no setor de serviços, isso pode representar uma mudança significativa na carga efetiva dos tributos. Mas um ponto essencial e central no episódio de hoje, que simplificar o sistema não é simplesmente resolver o problema. Anota isso, tá? Simplificar não é resolver o problema. Então, preste atenção nisso. Eu vou passar aqui agora uma estatística, porque o Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo para pequenas e médias empresas. Isso é fato e eu não vou negar, vivo isso, né, há 30 anos. Mas deixa eu te mostrar aqui um dado do Sebrae, muito importante, quando pesquisou os motivos do fechamento das empresas brasileiras. A carga tributária aparece em quinto lugar. Olha que coisa maluca, gente. O quinto lugar, as empresas fecham por carga tributária alta. Temos, mas dessas porcentagens que fecham pela carga tributária alta, eu tenho certeza que estão pagando imposto errado. Porque o que eu pego de cliente aqui pagando imposto errado, aí tem até uma frase que eu falo, né? Que não é o Brasil que tem muitos impostos, a gente sabe que tem, mas é muito mais porque você está pagando errado. Além de ter muito imposto, você paga mais imposto. Não dá, né? A verdade não dá, né? Então, assim, os tributos ser um dos 5 motivos para as empresas fecharem no Brasil é complicado demais. E tem mais, né? Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, vocês conhecem lá o IBT, mostrou que o empresário brasileiro gasta, em média, 1.958 horas por ano para cumprir obrigações tributárias. Olha o trabalho da gente que é contador, né? Porque quando fala que aos empresários, parece que é vocês que estão aí, que contratam com o contador, que fazem isso. Negativo. Volta aqui nas costas, no lombo de nós contadores. Essa é a verdade, né? Quase 2.000 horas, pessoal. 1.958 horas é quase 2.000 horas por ano para cumprir burocracia da Receita Federal, do Estado e das prefeituras. Essa é a verdade, nua e crua. Mas sabe quantas horas esse mesmo empresário se dedica por ano para analisar os resultados financeiros, contábeis da sua empresa? Menos de 20. Você entende o problema agora? É muito triste. Menos de 20 horas por ano. Gente, se você dividir isso por mês, dá menos de 1 hora por mês que o empresário brasileiro se dedica à sua gestão, a enxergar os indicadores. E o resultado está aí. Essa quebradeira de empresas que a gente vê diariamente, né? E aí, não é o tempo gasto com impostos que está destruindo as empresas. Obviamente que não. É o tempo que não está sendo gasto com gestão. Eu não digo nem gasto, né? Investido com gestão. Pensem, a gente está aqui gastando tempo com o que quase não importa, né? Não que apurar os impostos não sejam importantes, né? Tem que ser feito. Mas a gente deveria gastar pelo menos o dobro de tempo para fazer a gestão da nossa empresa e você, empresário, não quer saber disso. Essa é a verdade. Mas tem uma frase aqui, pessoal, que muda tudo, que é do Warren Buffett, que eu sempre cito, né? O cara que inventou lá a Coca-Cola e que ele define bem o que eu estou tentando mostrar hoje. Presta atenção, você não precisa ser um gênio para investir bem, mas precisa de um processo. Processo vence talento, quando o talento não tem processo. Entenderam? Substitui a palavra investir por gerir. Bem simples isso, né? Substitui aí, né? Então você não precisa ser um gênio para gerir bem, mas precisa de um processo
que vence talento quando o talento não tem processo. É sobre isso. Você não precisa ser um gênio para gerir bem uma empresa. Todo mundo acha que precisa ter o melhor sistema, precisa ter o melhor de tudo. Não, gente. É como, fazendo uma analogia aqui, é como, hoje, agora eu vou ir para academia. Mas para academia eu preciso comprar o melhor tênis, a melhor roupa, tá na melhor academia. Não. Quem quer, faz. Existem muitas coisas hoje que você pode fazer uma gestão eficiente. Obviamente que tudo nessa vida precisa do quê? De processo. Sem processo, não tem gestão. E gestão é processo. Através do processo, gente, a gente vai ter um fluxo de caixa projetado, uma DRE mensal, lida com atenção. Lembra que eu contei um caso aí no episódio anterior do João? Enfim. É custo fixo conhecido de cor e a margem de contribuição calculada por produto. Nenhum desses processos vão ser criados pela reforma tributária. Ou seja, ou você realmente faz o que tem que ser feito e não é a reforma tributária que vai mudar o rumo da sua empresa. E nenhum deles, sinceramente, depende de governo. Todos eles dependem apenas de você, empresário. Deixa eu ser justo com você aqui. Porque a reforma tem impactos reais e você precisa conhecê-las. Aliás, conhecê-los esses impactos reais que vai acontecer dentro da sua empresa. O que a reforma pode mudar para o bem, né? Porque todo mundo reclama, todo mundo briga, mas toda dificuldade ou todo desafio a gente tem que encontrar uma oportunidade, né? Vamos falar, só vamos olhar o ponto ruim, só vai pagar mais impostos, mas vamos ver o lado bom que ela vai trazer. Redução de custo de conformidade. Menos tempo gasto com obrigações acessórias significa mais tempo para gerir o seu negócio. 2. Não cumulatividade ampla. Em alguns setores, especialmente serviços, a possibilidade de aproveitar créditos que hoje não existem pode reduzir a carga efetiva de tributos. 3. Previsibilidade. Um sistema mais simples, com regras mais claras que vai permitir um planejamento tributário muito mais eficiente. E eu acrescentaria aí o 4. Vai forçar você, empresário, a ter uma gestão eficiente. Porque se você não tiver uma gestão eficiente na reforma tributária, você, afirmo, está com os dias contados. E o que a reforma não vai mudar? Primeiro, ela não cria fluxo de caixa para quem não cresce com controle, para quem não quer crescer com controle financeiro. 2, ela não corrige uma precificação errada. 3, ela não substitui a falta de um DRE mensal, seja contábil, seja financeiro. 4, ela não resolve a mistura entre conta pessoal, conta da empresa, aquela lambança, aquela bagunça desorganizada. Bagunça desorganizada é foda, né, Igor? Eu tô aqui sendo meio redundante, não é mesmo? Mas acontece, né? Todo mundo não pode deixar as coisas assim à mercê, assim, tem que sempre estar em cima, tem que fazer o planejamento, tem que estar tudo certo, né? É exatamente isso. Então, assim, gente, a bagunça na sua essência já é desorganizada. 5, ela não vai criar um prolabore onde não existe nenhum. Então você tem que organizar, você tem que pensar na sua gestão. A reforma pode diminuir o tamanho do buraco, mas não vai tampar o buraco que falta na gestão que você criou. Aí você deve estar bravo, comentando, mas comenta mesmo. Que você deve estar pensando, nossa, mas a reforma vai melhorar. Cara, sabe por que vai melhorar? Porque você vai ter que ter gestão, você vai ser obrigado a ter gestão. E a regra vai ser igual para todo mundo. Eu vou pagar mais imposto, mas o seu vizinho vai pagar mais imposto. O seu concorrente vai pagar mais imposto. Então, meu filho, aproveite que vai abrir um mar azul. Mas deixa eu te contar uma outra história, rapidamente. Que eu conheço um empresário aqui, eu vou chamar de Marcos, dono de uma empresa de prestadora de serviço. Há 3 anos, Marcos estava com uma dificuldade financeira, mas não estava investindo em gestão, para variar, né? Isso não é novidade para ninguém. Ele não revisava seus processos internos, não estava analisando sua margem, estava esperando a reforma tributária. Sabe quando assim, quando a reforma tributária chegar, eu vou cuidar da minha gestão, porque sabe que a reforma vai exigir uma gestão eficiente. Dizia sempre a mesma coisa. Quando a reforma chegar, minha empresa vai respirar porque eu vou ter gestão.
né? A reforma está chegando, está batendo a sua porta, né? Teoricamente, a fase teste já iniciou em janeiro. E nós estamos aí já entrando praticamente no meio do ano de 2026. Imagina só, uma empresa de serviço que fatura 300 mil reais por ano. Isso representa 6 mil reais de economia anual, aproximadamente, tá? 500 reais por mês é uma empresa pequena, gente. Sabe por que eu estou citando aqui empresa pequena? Porque a maioria dos empresários no Brasil são pequenos. Enquanto isso, nos 3 anos que Marcos se esperou pela reforma sem investir em gestão, ele deixou de identificar vazamentos que custavam 3 mil reais por mês em média. Ele continuou com uma política de descontos que destruíam a sua margem. Descontos aleatórios, eu quero fechar o cliente, eu vou dando aquele desconto. Ele não renegociou o contrato com seus fornecedores, que poderiam ter gerado 20 mil reais de economia por ano em média. E Marcos continuou entendendo que a reforma vai resolver o seu BO. Mas nem chegou a reforma e Marcos quebrou por falta de gestão. Sério, pessoal, fechou as portas. Faça as contas aí, pense, raciocine, né? Agora, aqui está a virada do episódio de hoje. A reforma tributária, para quem tem gestão, é uma oportunidade enorme, porque um sistema tributário mais previsível e mais simples, a contabilidade preditiva fica ainda muito mais poderosa. Quando você sabe com precisão quanto vai pagar de impostos nos próximos meses, sua projeção de fluxo de caixa fica mais precisa, mais exata. Contabilidade preditiva diz a previsibilidade, enxergar o futuro, mas para isso precisa tomar as decisões hoje. Não adianta deixar no meio do game, no meio do jogo. Quando você entender que a reforma tributária vai ser a reforma dos créditos tributários e a sua empresa vai aproveitar com o IBS, o CBS, sua margem real vai mudar. E você vai ter que reposicionar os seus preços finais, com certeza, pessoal. Quando você tem clareza sobre as alíquotas do seu setor, da nova sistemática, você consegue planejar investimentos com mais seguranças. A reforma é uma ferramenta. Com todo instrumento, ela é tão útil quanto a mão que é sua, que você a usa. Gente, todo mundo está enxergando a reforma como ruim. Eu estou enxergando a reforma como uma grande oportunidade de organização. Nas mãos de quem tem gestão, é uma alavanca de crescimento, mas nas mãos de quem não tem gestão, vai quebrar. Estou afirmando, vai quebrar. Já dizia Jack Welch, mude antes que você seja forçado a mudar. Resumindo em miúdos, ou você muda pelo amor, ou você muda pela dor. Mas nós seres humanos, 95% mudamos pela dor. E você, empresário, vai esperar estar quebrado, sem recurso para começar a mudar? A reforma está chegando, as regras estão mudando, e a pergunta é se você se você vai ficar impactado. Você já sentou com o seu contador e já verificou isso? Você já viu o quanto essa mudança pode ser usada a seu favor? Ou você vai ficar esperando o achismo? Fabrício, mas você está sendo louco. Imagina que o seu segmento é X. Imagina que você tem X concorrentes. Imagina que 80% desses seus concorrentes não vão se atualizar. Imagine que metade dos seus concorrentes podem quebrar. O mercado vai se abrir para você que tiver uma gestão eficiente, que tiver sobrevivido a toda essa transformação. Vou deixar aqui o número final com você. O Brasil tem a 5ª maior carga tributária entre os países emergentes, como eu já falei. Isso é real, não é conversa de botequim, é dado do Banco Mundial. Mas o Brasil também tem empresa no ranking das mais inovadoras do mundo. Olha que contraditório. Tem negócios brasileiros abrindo escritórios em outros países. Tem empresários que constroem patrimônio relevante aqui, com os mesmos impostos que você paga. Mas como isso, Fabrício? Eu vou te explicar através do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que publicou que as empresas com práticas sólidas de governança e gestão financeira têm em média 40% mais rentabilidade do que empresas do mesmo setor sem essas
práticas. 40% com os mesmos impostos, do mesmo governo, a única diferença, sabe o que é? Gestão. Para terminar esse episódio sensacional, eu vou deixar mais um desafio para você hoje. Pare de esperar algo fora para resolver o que está dentro. A reforma tributária vai simplificar, pode até reduzir a carga em alguns casos, mas ela vai criar o hábito de ler o seu DRE. Ela não vai montar seu fluxo de caixa projetado. Ela não vai descobrir o vazamento financeiro que existe na sua empresa agora, o que você ainda não enxergou. Só você vai poder fazer isso. E o primeiro passo é parar de olhar para fora, para o governo, para a reforma, para o mercado e começar a olhar para dentro, começar a olhar para você, começar a olhar os seus indicadores, começar a investir o seu tempo em gestão. Porque o empresário que domina a sua gestão não precisa torcer para o governo acertar, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja de diagonal, nós vamos continuar. Ele cresce independente disso. No próximo episódio, eu vou falar sobre algo que mata mais empresas do que qualquer imposto. Empresas lucrativas quebrando. Sim, você ouviu certo. Uma empresa pode ser lucrativa no papel e quebrar na prática. Eu vou te explicar exatamente como isso acontece e como evitar. Mas eu vou pedir antes que você compartilhe esse vídeo, curta, comente ele, tire as suas dúvidas, manda para aquele seu amigo empresário que acha que fazer gestão de empresa é brincadeira. Né? Porque a reforma não está esperando por ele, o mercado muito menos. E eu sou o Fabrício Salvaterra. E lembre-se que eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. Que Deus abençoe vocês poderosamente, com muita paz e prosperidade. Até o próximo, pessoal!